Agora, tem um assunto que a senhora vem se ocupando há muito tempo, que é o projeto de lei relacionado à regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil, o vape. Por que a senhora defende essa proposta? Na verdade, o cigarro eletrônico, Felipe, ele é uma forma apenas diferente do uso da nicotina. A nicotina é permitida no Brasil. Nós produzimos tabaco no Brasil, concorda? Sim. Em tese, ali dentro daquele dispositivo eletrônico é para ter nicotina. Nicotina, mais uma vez, é permitido. E você falou muito bem, é regulamentação de algo que está liberado, de fato. De fato está liberado. 95% do tráfico, eu falo, ou do contrabando, depende sobre o prisma que você olha, dos cigarros, dos dispositivos eletrônicos de fumar ou vapear, que são coisas diferentes, entram pelo meu estado. Entram pelo Paraguai. Mato Grosso do Sul é a fronteira seca mais permeável que tem, mais A fácil. gente vai chegar lá sobre a questão do Paraguai. Tá. Então, o que ocorre? Quando eu achei, meu filho estava usando isso e vários assessores no gabinete, eu achei que fosse liberado, em tese. Falei, o que tem aí dentro? Como é que é isso? Que negócio é esse? Eu não entendia. Aí, meu filho, não exatamente o que tem aqui dentro eu não sei. Quando eu fui entender, não estava pela Anvisa permitido importar e nem comercializar, mas não estava proibido consumir. Bom, e nisso nós vimos um limbo jurídico. Por quê? Porque entrando sem parar e ninguém coibindo a entrada, o que acontece? A comercialização disso é uma coisa assim absurda. Absurda. Você compra em qualquer lugar, você compra pela internet, até em formato de sorvete, de cupcake. Então, quando nós começamos a entender de forma reversa, o crime organizado está sendo absolutamente beneficiado. Gente, fumar faz mal, vapear faz mal. Mas o que eu quero dizer aqui? Isso aí precisa ser regulamentado. Nós só conseguimos diminuir a utilização de tabaco no Brasil depois da regulamentação, da proibição de propaganda, das diretrizes da produção. E o que eu fiz mais? Eu fui viajar pelo mundo e descobri quais são esses 80 países que liberaram. Não viajei 80 países, eu fui ao Japão, fui à Itália. Eu vou agora para a Suécia e para a Inglaterra, que são, dentre os 80 países que já regulamentaram de formas diferentes, são os que a gente pode se espelhar mais. Então, na ausência da Anvisa, porque não é papel do legislativo regulamentar, mas como a Anvisa proíbe e ninguém toma, o Poder Executivo não toma uma atitude sobre a situação e deixa assim à vontade, os fora da lei dominando, o crime organizado dominando, e aí pessoas passando mal com isso, dispositivos eletrônicos recarregáveis, cujas recargas estão sendo produzidas em quintal de casas de pessoas, utilizando óleo de cozinha. Então, nós já tivemos várias audiências públicas. Eu cheguei a perguntar para o representante do Conselho Federal de Medicina quantos atestados de óbito, porque eles estavam falando que tinha muita gente morrendo no Brasil, que está matando. Eu falei, pois é. Gostaria de saber do senhor quantos atestados de óbito já foram emitidos cuja causa-mortes está relacionada à utilização desses dispositivos eletrônicos. Nenhum. Porque nem mesmo o Ministério da Saúde me fornece isso. Ninguém tem dados. Você só constrói política pública quando você tem dados, tem números. Os números são suposições. Então, para você ter uma ideia, eu estive na maior fábrica de cigarros eletrônicos da Itália, em Bolonha. Nós exportamos para lá o nosso tabaco, ele é beneficiado e vira
o dispositivo de fumar tabaco aquecido. E aí, visitando a fábrica, eu vi o nosso tabaco sendo processado totalmente, só que depois de beneficiado ele não pode entrar no Brasil de volta. Por incrível que pareça. É tão contrassenso. E aí eu perguntei para eles, vem cá, e onde que estão as fábricas? É a Philip Morris que eu visitei lá. Onde é que estão as fábricas de cigarro convencional? Ele teve que chamar alguém. Vem cá, onde que a gente tem, em que lugar do mundo a gente tem fábrica de cigarro convencional mesmo? Ah, tem uma no Brasil, tem uma não sei aonde, e aqui tem mesmo. Isso é passado no mundo inteiro. Por quê? Porque o cigarro convencional, com a combustão, com a queima, aquela combustão gera muitas toxinas. E os toxicologistas estão conosco, porque eles trazem estudos da emissão e do dano que causa, o dano maior, tá? E, inclusive para o fumante passivo, é no cigarro tradicional. O eletrônico, quando regulamentado, tá? Porque naquele eletrônico você pode pôr até droga. A maconha não tem cheiro de maconha. Então, de repente, passa pelo policial ou por nós uma pessoa usando vape, tá cheio de maconha lá dentro, crack, eu sei lá o que é. E você simplesmente não faz nada. Nós queremos saber, nós queremos regulamentar. A Receita Federal já esteve conosco em audiência pública, nós estamos perdendo mais de 7 bilhões de reais por ano. É a estimativa. E o consumo só aumenta. Mas vamos lá. O cigarro convencional é permitido, regulamentado por lei, e 34% do volume comercializado é do contrabando. A regulamentação do cigarro convencional não impede que mais de 1/3 do produto que se consome no país seja ilegal. Mas essa é uma regra tributária, de que quanto mais se faz mal para a saúde, ele é dispensável. Então, com a entrada de tanto contrabando, o que seria a ideia? Só entra contrabando porque é muito caro. Então, seria possível, então, diminuir a carga tributária desses cigarros para que as pessoas utilizassem apenas o que nós conhecemos? Porque o que entra pelo Paraguai, o que entra aqui de contrabando, entra tudo que é coisa, aqueles cigarros fabricados da pior qualidade. Então, nós deixamos de arrecadar, nós poderíamos arrecadar numa maior venda, por exemplo, mas nós teríamos uma decência, sabe? Porque junto com o cigarro vem droga, vem a arma, entra tudo. Mas a senhora concorda que a tributação que incide sobre o cigarro, que é alta, é justamente para desencorajar o fumo e porque também tem um impacto na saúde pública? Aí eu pergunto, não seria o caso, ao invés de regulamentar o cigarro eletrônico, de aprimorar a Política Nacional de Combate ao Tabagismo? Ela já foi aprimorada e não deu certo, sim. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Acontece que você não consegue controlar, já está em tese proibido. Então, eu não posso fechar os olhos para algo que cresce. Além de tudo, olha só, as pessoas são de 80 países, onde é permitido utilizar esse cigarro, esse dispositivo eletrônico. As pessoas que vêm de fora e entram com isso no Brasil para consumo próprio, elas são o quê? Contrabandistas ou traficantes ou usuários? Eu vou ter que prender todo mundo, não entra mais ninguém. É dos Estados Unidos, Japão, China, toda a Europa. É algo que... E outra, mais do que isso, os cigarros eletrônicos, eles têm níveis de nicotina em que a pessoa pode escolher e diminuir o tanto de nicotina. A Suécia, eu fui a um evento aqui no Brasil, palestrei lá, é um evento que é chamado Quit Smoking Like Sweden. Pare de fumar como a Suécia. Como é que isso se dá? A Suécia é considerada hoje o tabagismo zero, mas é 5%. Abaixo de 5%, eles já se entende aí pelos dados internacionais que você já superou este drama. Lá na Suécia, a forma
de acabar com o tabagismo foi sendo substituída, apesar de ser, o consumo de nicotina, mas muitas pessoas, quando a gente pensa no Brasil que é a porta de entrada, lá está sendo a porta de saída. Porque a dependência, ela não é só química, só no teu físico, ela é emocional também. Senadora, mas se fosse tão fácil assim e tão bom, a indústria tabagista não estaria criando um produto assim para acabar com o vício na nicotina, você concorda? Peraí, o que acontece? Isso aconteceu, isso aí foi descoberto de uma forma assim, inventaram isso do dia para a noite. Isso provocou a indústria a se aprimorar e investir num outro produto. É natural, a ciência caminha assim, a tecnologia caminha assim. E os países desenvolvidos começaram a testar. Olha, nós queremos agora, isso aqui pode diminuir o dano. Eles chamam de forma menos danosa. É que, do jeito que a senhora está colocando, parece que a indústria tabagista está investindo na criação de um produto que está tentando contra o seu próprio negócio. Ela não está reinventando o seu negócio? Está reinventando porque a sociedade pediu algo diferente. A sociedade, as coisas vão se movimentando conforme o andamento da sociedade. Esta é uma forma tecnológica. E aí eles foram investindo em pesquisas e os países, na regulamentação, foram discutindo. A Japan Tobacco, que é do Camel aqui, eu estive nos órgãos de regulamentação do Japão. Então eles começaram, como sempre deu muito problema de saúde, eles começaram a estudar e a exigir. Olha, isso aqui não dá certo, troca por isso. E começaram a desenvolver produtos novos. Tanto que já não estão investindo mais no cigarro convencional. Porque este tipo de fumar, ele não causa o que está regulamentado, tá? Porque essa porcariada que entra aqui, eu não posso falar delas, eu não sei o que tem dentro. Aqueles países que regulamentam, a própria Inglaterra, o sistema de saúde da Inglaterra é igual o adesivo de nicotina que você põe para parar de fumar. O sistema de saúde da Inglaterra está dando para as pessoas o vape para elas irem fazendo essa transição e diminuírem o consumo de nicotina aos poucos. É o mesmo que utilização de bala de nicotina para a pessoa parar de fumar. Só que está avançando tanto a tecnologia que as empresas sim estão investindo porque diminuiu o mercado. Se você viajar para esses países, é raro encontrar cigarro convencional. O vape virou assim, algo, e você escolhe. Então, as marcas que estão autorizadas a fabricar, elas já desenvolveram pesquisas. E vou te falar, não é lobby. Chegaram a me criticar, porque eu recebi, a indústria tabagista é um player. Se eu estou tratando disso, eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com o produtor de tomate? A FPA apoia o projeto. Nós não vamos parar de produzir. Tem gente que produz, o Brasil vive de uma grande parte aí do nosso PIB vem da produção de tabaco, nunca ninguém questionou. Então a gente tem que proibir o tabaco de todas as formas. Entendeu? Que tenham a coragem, mas que fechemos os olhos. Eu não posso. Não existe como segurar mais. É algo que é igual criptoativos. Chegou num ponto que você tem que se reinventar. Nós estamos fazendo uma moeda agora no Brasil. Por quê? Porque a sociedade caminha para esse rumo. Então, a questão é, nós precisamos nos espelhar nos melhores países. Nas nossas audiências públicas, eles falam, nossa, mas tais países ainda não regulamentaram. Vou te falar, só os países que não são desenvolvidos não regulamentaram. Para você ter uma ideia, hoje a Alemanha está exigindo da indústria que haja no dispositivo uma senha ou uma forma de entrar com a sua digital. Por quê? Para que as crianças não consigam utilizar. Então, nisso, quando eu recebi todo mundo que quer falar comigo, que tem um CNPJ, porque essas empresas estão no Brasil, estão produzindo aqui o que há de pior, nós somos o refúgio. Nós somos o refúgio.
Ninguém está ligando para essa fábrica aí. Mas só para terminar, falaram que isso era lobby. E eu disse para os senadores, todo mundo que tem um CNPJ, que investe, que emprega no Brasil, que pode gerar mais investimento ainda e trazer algo menos danoso, para mim é menos danoso diante de tudo que eu já vi, ouvi e vivi, que todo mundo que fala que não é, não viajou tanto que eu viajei, não estudou tanto que eu estudei, e o meu projeto de lei é muito mais rígido do que o narguilé, por exemplo, do que a própria regulamentação de tabaco no Brasil. E o que eu disse para os senadores, engraçado, eu estou falando com todos os players, mas tem um player muito importante que eu nunca vou receber no meu gabinete. É o crime organizado. Alguém está beneficiando o crime organizado. E eu digo aqui para qualquer médico que receber alguém no hospital, no consultório, passando mal com isso, pegue isso, você tem que abrir e me dizer o que tem dentro. Aí sim a gente vai saber. Porque as pessoas falam, ai, tá passando mal por causa do vape, mas cada dispositivo desse tem uma substância lá que a gente não sabe. Então, mais razão, sabe? E menos emoção nisso daí, porque ficou incontrolável. A senhora tocou num ponto que não cabe ao Poder Legislativo justamente legislar sobre a regulamentação da Anvisa. Esse projeto de lei, ele não é inconstitucional à medida que se legisla sobre uma competência de vigilância sanitária? É uma forma de cobrar e de compelir. Nós estamos analisando agora a regulamentação da reforma tributária. Pode sim, a gente pode criar uma legislação que a Anvisa pode legislar nesses termos. Olha, a gente não aceita saborização dos cigarros eletrônicos de cappuccino, brigadeiro, algodão doce. Isso é inaceitável. É o que tem aqui no Brasil, tanto de narguilé, tá? Nós podemos dar as diretrizes sim. E de qualquer forma, as legislações de proibição de propaganda do cigarro vêm da onde? Mas nós queríamos que a Anvisa tivesse tomado uma atitude. Como ela não tomou, e nós conversamos com a Anvisa antes de eu entrar com esse projeto de lei. Como eles só se furtavam da obrigação e não tomavam, só proibiam, mas não tomavam uma atitude, nós tomamos e nós podemos sim. É concorrente. É concorrente. Já que você não fez, nós vamos fazer e não pode sair nenhuma regulamentação que não tem essas mínimas regras. E a nossa regulamentação é muito mais exigente do que a do próprio cigarro convencional. Sobre o contrabando, o Brasil é signatário desde 2018 de um protocolo para combater, eliminar o comércio ilegal de produtos de tabaco. Em 2021, o Senado paraguaio ratificou esse protocolo. Por que o Senado não pressiona o Paraguai para cumprir os termos do protocolo? De contrabando, você está falando dos cigarros, Sim. né? Olha, algo está caminhando, já conversei com a Polícia Federal, não é que está descumprindo totalmente, mas eu vou te falar que cumpre um pouco aqui, mas passa um monte. Não conseguimos. Houve uma boa vontade, mas faticamente nós também não impedimos a entrada. Nós não conseguimos cuidar da nossa segurança a contento na linha de fronteira. Então não é uma obrigação do Paraguai, sozinho, não deixar entrar o cigarro aqui. Não é uma obrigação do Paraguai. Obrigação nossa. Qual é o compromisso? Ele tem 1000 problemas para resolver. Então o compromisso é mútuo. Era para ele ajudar na diminuição e tal. E tomou várias atitudes. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Passou para a nossa fronteira e passa todos os dias. Aí é algo que foge. Sabe, eu não posso obrigar um país a cumprir algo. Como que eu vou executar o país? Entendeu? Então, alguns acordos internacionais são feitos dentro de uma linha de boa vontade.
Mas qual é a sanção? Nós vamos brigar com o Paraguai? Nós vamos cortar as relações comerciais com o Paraguai em todos os âmbitos por conta disso? Eu acho temerário. Porque a gente... Não é o Paraguai que tem a obrigação de coibir. O Paraguai está produzindo, o Paraguai está recebendo um absurdo e deve cobrar tributo e tudo. Para o Paraguai é ótimo, se você quer saber. Lá tem fábrica de cigarro, eles pagam os tributos deles, o IVA lá de 10%, e depois entra essa porcariada tudo para cá, sem regulamentação. É bom para o Paraguai. Então, e eu não tenho como obrigar um Estado vizinho, com uma relação comercial enorme, a cumprir algo, um acordo sem sanção. Então, assim, a gente precisa ter um foco muito pragmático, Felipe, nos nossos problemas, sabe? Estamos tampando o sol com a peneira. Ou bane-se totalmente a nicotina, mas nós estamos oferecendo ao povo brasileiro o que há de pior no consumo de tabaco. Ponto final. Venha discutir comigo todo mundo que quiser, porque tá difícil de nos convencer para quem já se debruçou sobre isso. E alguém, para mim, existe uma única explicação. Alguém está protegendo o crime organizado. Porque eu já ouvi dizer, tá? Ouvi dizer, porque eu não vou lá, em loco, me atrever a entrar dentro de uma favela no Rio de Janeiro, porque me disseram, tá, gente? Eu ouvi dizer que até mesmo já tem fábricas disso lá no Rio de Janeiro e que esse pessoal, os milicianos e tal, proibiram, eles estão coibindo o contrabando lá e eles que estão vendendo. Então, para eles melhorarem, eles vão ter que formalizar, para eles aumentarem a venda, entendeu? Vai chegar nesse ponto porque o mercado pede. O mercado pede. Dizem que lá, em certos lugares do Rio de Janeiro, é proibido o contrabando porque está sendo produzido e vendido ali, de tanto dinheiro que dá. Eu já vi pessoas, eu vi mesmo, dizendo, quando eu não estava entendendo, quando eu estava tentando entender, mas aqui no Brasil não pode? A pessoa me disse, não, porque lá é normal lá no Brasil. As pessoas atravessam ali a fronteira, do outro lado ali em Ponta Porã, tem a Avenida Brasil, você pisa com um pé no Brasil e outro no Paraguai. Como não está proibido o consumo, o pessoal traz para consumo próprio. E aí o colega, e vão toda semana e tal, assim, não, eu trago agora uns 10, porque todo mundo pede. E tem gente, pasme, tem gente fazendo isso, já contrabandeando todos os dias, ganhando fortunas. Não dá nem, não posso nem, não estou proibida de dizer isso, mas fortunas. Fortunas. Então, mais uma vez, é a questão ideológica, é a questão política e questões criminosas, nos colocando sempre aquém, sempre atrás da evolução, de como caminha o primeiro mundo. Ou vem dizer que a gente sabe menos do que o Japão nisso? Hoje a política no Japão eles permitem dentro dos restaurantes o uso do tabaco aquecido, do dispositivo eletrônico. Eles não permitem o uso do convencional, nem mesmo em ambiente aberto. Nas ruas de Tóquio, você vê umas salas na calçada, salas de vidro. As pessoas têm que entrar lá dentro para poder fumar o cigarro convencional. Quem não migrou. Por quê? Porque lá eles têm a segurança, por conta da regulamentação, que o tabaco aquecido, aquele dispositivo eletrônico, não causa dano para o fumante passivo. Agora, nós aqui somos mais inteligentes, né? Eu li na Agência Senado ontem que a senadora manifestou a preocupação sobre o vício das apostas esportivas que o governo regulamentou. Poderia se argumentar também que a regulamentação foi feita porque a aposta está aí, assim como o cigarro. Por que a senhora manifestou a preocupação em relação ao vício das apostas, que foi regulamentada, e é diferente com o cigarro?
Não, eu não manifestei, eu não estou dizendo que fumar faz bem, nunca disse isso. O que eu estou dizendo é que é uma forma menos danosa e algo que está acontecendo como o jogo sempre aconteceu. Jogo do bicho sempre aconteceu. Então eu não estou aqui de forma nenhuma incentivando o uso do tabaco. É absolutamente o contrário. O cigarro eletrônico está liberado do Brasil, mas não recolhe imposto, não tem responsabilidade. Se morrer alguém, eu não sei para quem eu vou processar, eu não sei o que tem ali dentro. É exatamente o contrário, eu quero frear o que está desenfreado. E a questão dos jogos eletrônicos, diferentemente dos cassinos, tá? Eu sou liberal, mas eu não sou uma anarquista.